40. Ikilei Player of the Academy capítulo 99. Sol, Claion Solais. 7. Autor, salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Eles não estão vindo. Tipo, o que está acontecendo? Os druidas de Findias não sabiam que as duas garotas presas em suas ilusões faziam parte do grupo de Corin. Por isso, as deixaram em um dos salões da cidade, pensando que acordariam em breve. Corin. Qualquer avanço além disso e não haverá vantagem sobre nossa liderança anterior. Irmã, mas... Não, a senhorita Alunia tem razão. Se esperarmos mais, nossa vantagem sobre o grupo de Skytes se tornará insignificante. No final, Corin decidiu começar a escalar o carvalho. Vamos. Corin, Alicia, Lunia e Ewell. Os quatro começaram a subir no enorme carvalho. Enquanto isso, Skyte e Dunnorix os encaravam com um olhar penetrante. Maria observava silenciosamente as duas pessoas felizes. Os convidados os parabenizaram, o coral cantou canções e o padre abençoou seu futuro. Todos na capela estavam felizes, exceto Mari. Um ano se passou. Warren deu à luz uma criança. Ao vê-los comprar roupas de bebê juntos, Mari, sem perceber, mordeu o lábio inferior, sem perceber que seus lábios estavam ficando vermelhos de sangue. Mais um ano se passou. A criança completou um ano. Ver o bebê caminhando para frente a fez lembrar de Corin. Mais um ano se passou. Ela viu Corin preparando um evento para o aniversário de casamento. Ele não se preparou muito, mas ainda assim ela percebeu quão atencioso ele era. Se ao menos ela fosse a única. Mais um ano se passou. Desejo-lhe tudo de bom, Corin. Ela decidiu aceitar. Maria decidiu desejar o melhor para o seu amado. Parecia que eles não eram destinados a ficar juntos, não eram amantes, e já era tarde demais para ela fazer qualquer coisa. Foi por isso que ela escolheu abençoá-los. Para a felicidade deles. Mais um ano se passou. Aqui está, Warren. Um presente de aniversário. Ela se tornou amiga. Escondendo sua turbulência interior, como veterana e amiga, ela os parabenizou por vários aniversários e saíram juntos. No entanto, não conseguia parar de olhar para o marido da mais nova. Não, não, não. Ela tinha que torcer pela felicidade deles. Ela tinha que desejar o melhor para eles. Mais um ano se passou. Corin. Não é a mesma roupa do ano passado? É bom, eles são caros, né? Mari, disse Mari, olhando para o terno com botões de obsidiana. Era o mesmo terno que ele usou na cerimônia de casamento e que estava sendo usado repetidamente. Embora os dois fossem felizes, levavam uma vida muito pobre e empobrecida. Até a babá do bebê vinha de uma família humilde, sem nada de especial. Até mesmo aquelas refeições, roupas, casas e terras. Se fosse eu. Ela pensou consigo mesma, pensando em todas as coisas que teria feito por ele. Mais um ano se passou, seguido por outro ano. O tempo voou como uma flecha. Maria ainda não conseguia aceitar. Olhando para a família, seus olhos brilhavam de inveja e ganância desagradáveis. Eu gostei dele primeiro. Eu o conheci primeiro. Posso dar mais coisas a ele. Terras, minas, tesouros, status, tudo. Ele não precisa fazer nada. Só precisa esperar na minha casa e sorrir para mim quando eu voltar. Era tudo o que ele precisava fazer. Enquanto ele pudesse fazer isso, se ele tivesse feito isso por mim, eu teria dado tudo de mim. Ah, entendi. Foi então que ela percebeu. Ela percebeu que nunca poderia aceitar essa derrota. Mari admitiu a emoção terrível e maligna que sentia dentro dela. Foi também quando ela percebeu que seu primeiro amor não havia fracassado. Só que ainda não havia dado certo. Nesse caso, tudo o que ela precisava fazer era dar certo. O mundo poderia dizer que era tarde demais, que a perdera dela e que ela tinha que reconhecer sua derrota, mas Maria não se importava com nada disso. Tudo o que ela precisava fazer era mudar a situação para a realidade que ela queria que fosse. A derrota não era uma opção. Esse foi o caminho que ela escolheu. Truques, estratégias, riqueza e autoridade. Mari pensou em todos os meios que tinha à disposição, mas tudo estava destinado a se transformar em uma batalha longa e horrível se ela usasse tudo o que tinha em seu kit. Será que o Corin odiaria isso? Será que ele começaria a me odiar? Essa era a única coisa que ela não podia permitir. A opinião dele sobre ela era a coisa que mais importava para ela. Seus truques e estratégias tinham que ser executados em segredo, e ela tinha que usar seu poder e riqueza pelas costas dele.
Ela considerou todas as opções e foi quando notou as rugas perto dos lábios de Corin. Ah! Ao ver seu filho adulto, que agora tinha idade suficiente para entrar na academia, Mary lembrou que Corin Lorca era apenas um humano normal. Como vampira, era possível que ela vivesse para sempre, desde que tivesse sangue suficiente. Vampiros em geral podiam viver quase para sempre, exceto pelo fato de precisarem ficar longe da luz solar. Mas Mara estava no nível de uma vampira anciã que havia superado até mesmo a luz solar com seus talentos inatos. Comparado a isso, Corin era apenas um humano normal que viveria no máximo 100 anos. Sua vida estava destinada a chegar ao fim um dia. Certo, essa foi uma boa abordagem. Por que ela não pensou nisso antes? 100 anos. Corin era um cavalheiro saudável, então provavelmente viveria 100 anos, o que era aceitável. Não se sabia ao certo quanto tempo o Ahan viveria, mas isso não impedia que Corin tivesse um limite de vida. 100 anos já seria uma espera longa o suficiente. Depois disso, tudo o que ela precisava fazer era levá-lo embora quando o Ahan se cansasse. Ela poderia então transformá-lo em seu. Era fácil para uma vampira de status superior como ela transformar alguém em seu familiar. O que aconteceria depois disso? O Ahan poderia ir atrás deles, mas tudo bem. Vampiros inferiores eram subordinados aos superiores. A hierarquia era imensamente importante, especialmente para vínculos diretos como Corin, que se transformava em vampira a partir do próprio sangue. Corin não teria escolha a não ser obedecer aos seus comandos. Ele poderia ser contra no começo, mas tudo bem. Contanto que ela lhe dissesse honestamente que não queria que ele morresse e que esperava que ele vivesse para sempre, ele provavelmente a entenderia. Por fim, se ela pudesse ajudá-lo a superar a luz do sol. Durante todo esse processo, que levaria séculos para um vampiro normal, Corin seria dele e somente dela. Assim, os vestígios deixados por aquela mulher seriam desgastados e dissipados pelo tempo. Ele retornaria ao seu eu puro e imaculado e viveria com ela para sempre. Eu sou o único que pode dar vida eterna a Corin. 100 anos. Ela poderia ceder isso, mas ele seria dela depois de 100 anos. Aquelas décadas desagradáveis seriam completamente apagadas por ela. A garota vampira anciã deu um sorriso torto, dizendo a si mesma que aquela conclusão traria felicidade a todos. Houve uma época em que ela viu um lindo artefato feito de vidro. Era uma boneca de vidro que seu pai lhe dera de um conhecido seu, de uma terra distante, quando ela estava deitada na cama, doente demais para se mover um centímetro. A boneca era tão linda e charmosa, mas parecia tão frágil que se quebraria com um único toque. Os dias do menino e da menina eram tão lindos e coloridos como aquela boneca de vidro. O que você está fazendo? Observando-os? Sem motivo algum, ela continuou observando as duas pessoas. Teria sido melhor se as duas irmãs não estivessem compartilhando o mesmo corpo. Suas emoções estavam sendo compartilhadas, então o Eihan conseguiam sentir o descontentamento um do outro. Por causa disso, seu descontentamento se multiplicou em dois e suas mentes foram levadas a pensamentos piores e mais cruéis. Eles observaram os dois se darem as mãos. Observaram-no desossar o peixe para Mari. Era a mesma coisa que ele havia feito por Weihan, mas estava claro que suas ações agora significavam muito mais. Isso os fez sentir muito desagradáveis. Han não conseguia tirar os olhos dos dedos entrelaçados deles. Por um longo tempo, ela não teve escolha a não ser observá-los. A felicidade e a bela harmonia de emoções eram tão terrivelmente desagradáveis de ver que ela não conseguia suportar, mas mesmo assim, continuou olhando para eles. Simplesmente não conseguia tirar os olhos deles. Isso significava que Ua também tinha que olhar para a mesma coisa, como alguém que compartilhava a visão com ela. O que você quer fazer? Não sei. Fracassar. Não fazia parte dos meus planos. Plano 1. Meu plano era amar normalmente, ter um relacionamento normal, uma família e filhos normais. E chamá-la de todos os nomes possíveis. Opa, querido, amor, marido, querido. A menina tinha um desejo muito forte pela Norma, por ficar deitada na cama o tempo todo com a ideia de que não conseguiria viver por muito tempo. Ela esperava compartilhar isso com seu opa. Por que não podemos fazer isso agora? Obviamente porque Han parou e não se deu ao trabalho de explicar para Ua. Sua irmã mais nova, que mal tinha 3 anos, desconhecia o senso comum da sociedade humana e suas regras. Como tendia a resolver seus desejos imediatos sempre que possível, não conseguia deixar de ter um modo de pensar muito simples. Você precisa de ajuda. Socorro. O que você quer dizer com isso?
Quero dizer, posso ajudar você a conseguir o que quer. Ao ouvir as palavras de Hua, Han inclinou a cabeça. Infelizmente, não tinha outra escolha a não ser contar com a ajuda dela, mesmo que isso significasse destruir a boneca de vidro perfeitamente esculpida. Faz um tempo. Você está bem? O rapaz agiu como sempre. Sua gentileza fez cócegas em suas bochechas e a fez sentir febre, mas Han fingiu indiferença enquanto o observava. Então, ela agarrou as mãos dele enquanto entrelaçava seus dedos com os dele. Han, tente escapar. Suas mãos eram minúsculas comparadas às mãos grandes do menino. Mas quando ela adicionou força aos dedos entrelaçados, o menino gritou de dor. Eca! Então, ele tentou o máximo que pôde, mas não conseguiu escapar. O garoto teimoso tentou usar o próprio peso, inclinando-se para trás, mas mesmo depois de cair na cama atrás dele, ainda não conseguiu escapar. Han subiu em cima dele, mas ainda manteve os dedos presos aos dele. Um dos seus olhos vermelhos ficou azul. Ao ver que o garoto não conseguia escapar das garras dela, não importava o que fizesse, apesar dos dedos soltos dela, Han percebeu uma coisa. Ele é. Olha. Ele é mais fraco do que você pensa. Ele estava fraco. Apesar da teimosia, o garoto não conseguia escapar das mãos dela. Era chocante como Corin, que parecia tão confiável e enorme aos olhos dela, estava tão fraco. Você é fraco, hein? Ei, opa é fraco, hein? Depois de deitá-lo na cama, Han lambeu o suor frio que escorria por suas bochechas. Era salgado. Você está errado, opa. É porque você continua olhando para outra pessoa e não para mim. Com a respiração ofegante, ela olhou para o garoto abaixo dela. Na clavícula dele, descendo dos ombros, havia um vestígio deixado por aquela mulher. Horrível. Lembrar daqueles olhos vermelhos e repugnantes da mulher enquanto ela sugava o sangue dele abertamente para ela ver a fez se sentir desagradável novamente. Ela deve ter usado o coração bondoso do Opa e implorado por sangue, e usado isso para ameaçá-lo a sair com ela. Kaduk. Han mordeu as marcas de presas deixadas em seu pescoço. Ela cobriu as marcas dos dentes da outra mulher, o que a fez se sentir um pouco melhor. Os rostos deles se aproximaram tanto que suas respirações estavam batendo uma na cara da outra. Aqueles lindos olhos cor de pôr do sol tremiam com uma miríade de emoções, mas isso não a impediu. Ela nem teria tentado nada se fosse parar por ali. Opa! Seus lábios se contorceram de uma forma encantadora. Culpa e hesitação. Tudo isso se desfez em nada diante de sua ganância. É tudo culpa sua. Peguei o primeiro dele. Assim como ele tirou todas as minhas primeiras impressões. O primeiro dele também é meu. Na manhã seguinte, Han deu um sorriso benevolente enquanto olhava para o pequeno bebê em seus braços. Afinal, era senso comum que uma cigonha daria à luz um filhote quando um casal de machos e fêmeas se deitassem na cama e passassem a noite com os dedos entrelaçados. Por pura coincidência, ou talvez por causa de uma brincadeira de um deus, ou até mesmo do destino, as duas garotas acordaram ao mesmo tempo. Mara e Han se entreolharam, sem entender, em cima das camas colocadas pelos druidas. Suas bochechas coraram quando perceberam o que estavam fazendo até então. Tudo estava tão silencioso que até o som rastejante de uma minhoca ecoava dentro do quarto. Em meio a esse silêncio, as duas meninas trocaram um olhar compreensivo e acenaram uma para a outra. Vamos esquecer isso. Vamos esquecer tudo o que aconteceu. Os dois imediatamente perceberam que tinham acabado de vivenciar o momento mais embaraçoso de suas vidas, do qual só eles tinham conhecimento. Parece que você acordou. Entretanto, havia outra pessoa na sala. Você. Quem é você? Eu sou Skias, o guardião deste lugar, Findias. Kun. Ele estava prestes a dar um conselho como adulto de que algo assim não era bom. Não importava quão forte fosse a convicção deles, mas ele logo decidiu encobrir suas memórias embaraçosas porque se as duas garotas começassem um tumulto por vergonha, Findias poderia ser reduzida a escombros. Se você veio aqui para ver Corin Lok, você chegou um pouco atrasado. O que você quer dizer? Eles já começaram a subir na árvore para alcançar o céu. Isso foi há 3 dias. E nós estávamos atrasados, hein? Maria estava se perguntando se eles conseguiriam chegar a tempo mesmo se começassem a persegui-lo agora, mas foi quando ela inclinou a cabeça depois de notar algo. Como você sabia que estávamos aqui para ver Corin?
Os Quias não foi desconsiderado o suficiente para dizer às duas garotas que ele tinha tido um vislumbre de suas ilusões e tinha visto como a causa de suas decisões duvidosas, traiçoeiras e extremas tinha sido mesmo o garoto. Ouvi falar de Corin Lor que estava esperando você chegar. Ele decidiu esquecer as memórias embaraçosas das duas garotas. Ou melhor, das três garotas e viver sem questionar isso. TCH. Aonde o mundo chegou. Escalar uma montanha não era fácil, especialmente quando se tratava de uma montanha pouco frequentada e sem estradas. Então, quão difícil seria subir em uma árvore? Como você escalaria a encosta íngreme de um tronco? Normalmente, a ideia de subir em uma árvore até o céu soaria ridícula e impossível. Obrigado pela sua gentil ajuda, espíritos. Escalar a árvore não foi tão difícil quanto se poderia esperar. Graças à ajuda dos espíritos que guiaram o caminho para El e ao carvalho que torceu o próprio corpo para criar um caminho com seus galhos, conseguimos subir uma escada em espiral sem fim e chegar ao pináculo, logo abaixo das nuvens, em apenas 3 dias. Ainda não chegamos lá, ao que parece. Mas, olhando a velocidade, acho que chegaremos lá em mais 20 ou 30 minutos, respondi. Hugo. Está muito frio. Estávamos logo abaixo das nuvens. Então provavelmente estávamos a uns 8 quilômetros acima do solo, e era normal que ela sentisse frio. Tirei um dos casacos que estava usando e joguei sobre Alicia. Chegamos já. Aguenta só mais um pouquinho. Obrigada. Corin. A propósito, você sabe o que é aquilo ali em cima das nuvens? Eu estava esculpindo letras rúnicas na árvore com minha lança quando Yuel fez uma pergunta. Embora fosse uma druida, ela ainda era jovem e morava em outro lugar. Então não parecia muito familiarizada com os segredos de Findias. Todos os testes e provações pelos quais passamos foram para alcançarmos o céu. Parece simples, mas ambíguo ao mesmo tempo. Alcance o céu. E então? É mesmo possível simplesmente pegar o sol com as mãos. Isso poderia ser verdade se estivéssemos falando de uma história mitológica, mas isso era diferente. Estávamos falando da vida real. Considerando a distância entre o planeta e o Sol, era impossível alcançar o Sol apenas subindo até as nuvens. Claion Solais é conhecido como Sol de Findias. Você sabe disso, certo? Ouvi em contos de fadas que era um dos tesouros dos deuses antigos. Os 4 grandes tesouros dos Danann existem. Os 4 grandes tesouros que teriam acabado nas mãos de Tatis Valtazar foram os seguintes: a magia de Murias, o caldeirão de Dagda, pedra do destino de Falias, Liefaiu, lança de luz de Gorias, Arad-Bair. E por último, a espada da luz, também conhecida como espada do sol, Claion Solais de Findias. De volta ao enredo original do jogo, ao perseguir o chefe final, Tatis Valtazar, e seus subordinados, o jogador visitava Gorias e Murias, de onde todos os tesouros já haviam sido retirados. Mas, ao desvendar os quebra-cabeças e solucionar as informações ocultas, foi possível descobrir onde os tesouros estavam selados. O caldeirão mágico de Murias foi selado nas profundezas do subsolo, em um poço escuro e sem fundo, cheio de cobras rastejantes, enquanto a lança de luz foi registrada para se mostrar junto com a emissão de luz que veio da análise bem-sucedida de um antigo dispositivo mecânico, escondido nas profundezas de uma caverna. Esses eram apenas trechos de texto que os jogadores normalmente leriam rapidamente durante o jogo, mas, jogando com base nesses pontos, era possível supor que as lendas de Claion Solais eram um pouco exageradas e que isso estava ao nosso alcance. De qualquer forma, é normal que tesouros se escondam em terras secretas, seja no subsolo, na superfície, ou até mesmo acima das nuvens. Logo, o carvalho alçou voo por entre as nuvens. Seguindo os galhos, caminhamos em direção ao mundo acima das nuvens. Uau! À nossa frente havia uma ilha flutuante. Esta era a verdadeira terra secreta de Findias, escondida nas nuvens. Atenção, clientes! Estamos prestes a chegar ao nosso destino final, a ilha flutuante de Findias. O tempo está ótimo hoje, mas, infelizmente, os nativos desta terra serão muito hostis conosco. Era uma grande ilha rochosa. Olhando do carvalho que encostava na ilha, continuei enquanto fazia uma profunda reverência. Não temos vistos, então é hora de entrarmos clandestinamente. Na grande ilha de pedras havia um castelo de gigantes. Ikilei Player of the Academy capítulo 100, Sol, Claion Solais, 8. Só os portões do enorme castelo atingiam 30 metros de altura, então foi natural que pensássemos imediatamente em outra espécie.
É um castelo de gigantes? Parece que sim. Temos que resolver enigmas novamente. Espero que não. Todos nós aqui falharíamos se tivéssemos que resolver mais enigmas ou algo assim. Tirando Alicia e Lunia, até Yuel parecia bastante desinformado sobre enigmas. Provavelmente seria difícil para nós entrarmos pelos portões principais. Porque as sorveiras vermelhas deveriam servir como ingresso, disse Yuel. Infelizmente, não conseguimos colher os frutos da sorveira. Portanto, a abordagem normal seria desistir de entrar pela entrada principal, mas havia outras maneiras de contornar isso. De qualquer forma, as paredes são realmente altas. Uau! Tem pelo menos 50 metros de altura. As muralhas eram tão enormes quanto os portões enormes. Além disso, estavam tão bem conservadas que eu não conseguia ver nenhum buraco nelas. Muros de 50 metros de altura bem conservados, hein? Isso pelo menos nos disse alguma coisa. Parece que não tem nenhum titã celeste lá dentro, pelo menos. Lunia pareceu ter entendido o mesmo que eu. Ao ouvir isso da irmã, Alicia também notou algo. É verdade. É um pouco pequeno para ser um castelo de titãs celestiais, né? Era definitivamente um castelo gigantesco, mas não era grande o suficiente para abrigar os titãs celestiais. Mas o Senhor Usquias não disse que haveria gigantes protegendo o sol aqui? É exatamente como ele disse. Existem gigantes, mas eles não são titãs celestiais. Então, bem, acho que descobriremos depois de bater nos portões. Aproximei-me dos portões do castelo enquanto dizia isso. Não éramos os convidados e também não tínhamos as importantes sorveiras, mas alguém entrou. Gritei o mais alto que pude. Era uma voz extremamente alta para um humano, mas provavelmente só um pouco mais alta para eles. Certo, para eles. Rangido. Minha voz parecia ter alcançado o interior do castelo quando os portões começaram a ranger ao abrir. Senhor Corin? Não tenham medo. Somos hóspedes de direito. Qual é o seu plano? Perguntou Lunia. Vamos improvisar tudo daqui em diante. Só não fique nervoso demais. Eu não sabia da história por trás deste lugar. Era uma terra inexplorada e misteriosa que não havia sido visitada nem no jogo nem na minha versão anterior. Tudo aqui estava fora da cognição do jogador e a única opção para nós era improvisar. Mas, felizmente, inventar coisas aleatórias na hora era o meu forte. Quem são vocês? Era uma voz alta, mas não sonora o suficiente para sacudir as pedras e seixos no chão como esperávamos. O dono da voz logo apareceu, acompanhado de dezenas de figuras humanoides semelhantes. Gigantes. Gigantes com mais de 5 metros de altura estavam reunidos em uma multidão. Era uma visão fenomenal e rara de um grupo de entidades de nível intermediário, pelo menos semi-grão ou superior, em grandes grupos. Corin. Você vai lutar com eles? Claro que não. Não sou estúpido o suficiente para entrar numa luta frontal contra dezenas de gigantes. Lutar não era uma opção, pelo menos até o eclipse solar, que aconteceria em 2 dias. Humanos. Humanos. 4 humanos. Parecem bem suculentos. Um ensopado. Vamos ter um ensopado humano hoje à noite. Os gigantes nos cercaram enquanto gritavam frases aterrorizantes. Uma das características especiais dos gigantes era que eles podiam comer tudo, inclusive humanos. O canibalismo era a pior característica dos gigantes e uma das razões pelas quais eles ainda eram tratados como semi-humanos pelos humanos. Senhor Corin? Não se preocupe. Yuel está do nosso lado. Eu? Mas eu não tenho meios de parar dezenas de gigantes. Era a expressão em seu rosto. Espere. Fomos enviados pessoalmente pelo Titã Celeste, Circe-Arban, e pelo sábio de Findias, Usquias. Depois de gritar isso, pude sentir os membros do meu grupo me lançando olhares confusos. Searban? Usquias. Ao ouvir esses nomes, o líder dos gigantes parou. Como eu esperava. Parecia haver não apenas uma conexão entre Findias e a ilha flutuante de Findias, mas também uma troca regular. Sim, senhor. Fale com mais detalhes, humano. Agora, foi aqui que tive que ser muito cuidadoso com minhas respostas. Porque Usquias escolheu os frutos vermelhos da sorveira como objetivo de um dos testes. Provavelmente era um bilhete ou um dispositivo necessário. Sem isso, não poderíamos ter acesso ao sol, pelo menos não de forma válida. Atualmente, tínhamos 2 coisas que estavam indo bem para nós. A primeira foi que conseguimos chegar antes de Sky graças ao fertilizante feito com a mandrágora ouro amarelo,
E a segunda foi que tivemos informações sobre os Quias, Serban e os frutos vermelhos da sorveira brava, graças à tentativa de teste. A adição desses dois pontos resultou no seguinte. Fomos enviados com antecedência pelo honrado herói, o Sr. Dunskite. Sr. Corin? Mentindo. Dunskite? Quem é esse? Sim, deixe-me explicar, senhor. Ele é o nosso senhor e o grande herói que completou todas as provações. Ele partirá muito em breve com os frutos vermelhos da sorveira mágica. Se esses gigantes fossem os protetores do sol, não havia como não terem qualquer ligação com Findias. Em outras palavras, seria impossível para eles ignorarem a importância dos nomes Usquias e Serban. Chefe. Isso significa que esses caras são convidados de Serban e Usquias. 1. Frutas vermelhas de sorveira, Usquias e Serban. Todos esses eram nomes que os nativos da ilha flutuante de Findias deveriam conhecer. Agora, era a hora do golpe final. E veja, a senhorita Yuel aqui é a druida que veio no lugar do senhor Usquias. Hã? Corin? Como eu poderia ter deixado passar um druida? Mas você disse que esta garotinha está aqui em vez do sábio? Sim, senhor. A senhorita Yuel é a futura guardiã de Findias e sucederá ao senhor Usquias. O senhor Usquias esteve muito doente e a senhorita Yuel foi escolhida como a futura sucessora. Claro, era outra mentira, mas havia algo que poderia dar credibilidade a essa falsidade. Oh, senhorita Yuel. Por favor, mostre-nos seu poder maravilhoso. Tá bom. Yuel, que estava em estupor devido às minhas mentiras constantes, respondeu com seu feitiço mais forte. Vela, fim, strive, galhos e ramos se juntaram para formar o formato de um gigante, uma boneca de madeira que era ainda maior que os gigantes. Homem de Vime. Esse era o maior feitiço dos druidas, herdado apenas pelos sábios de cada floresta. Um homem de palha invocado com mana pura sem um único sacrifício não duraria mais que um minuto, mas isso era mais do que suficiente para provar algo aos gigantes. O fato de ela poder criar um Ickerman, o que era permitido apenas aos poucos druidas escolhidos, era o mesmo que dizer que ela era uma sábia da floresta. Ela realmente é a sábia da floresta. Como os gigantes não podiam sair da ilha, Findias, no chão, era provavelmente o único lugar com o qual eles podiam interagir. Em outras palavras, as únicas coisas das quais eles poderiam ter conhecimento eram os nomes do titã celeste dos druidas daquela floresta. Tudo o que eu disse fazia algum sentido e, como esperado, eles logo se convenceram de que eu estava dizendo a verdade. Ótimo. Vamos tratá-los como convidados. No entanto, a menos que tenham os frutos vermelhos da sorveira brava. Sim, claro. O sábio Usquias nos disse que devemos entregá-los a vocês, gigantes sábios, para que nos permitam colocar as mãos no sol. Você não poderá tomar o sol sem os frutos. Claro. Nosso Sr. Sky chegará em breve. Ele considerou respeitoso avisar os grandes gigantes com antecedência sobre sua visita. Entendo. Os gigantes pareceram bastante felizes depois de ouvirem coisas boas sobre eles. Assim, entramos abertamente no castelo sob a calorosa recepção dos gigantes. Como foi isso? Super fácil, né? Meu comentário foi recebido por 3 pares de olhos semicerrados. De qualquer forma, chegamos ao quarto de hóspedes construído para gigantes sob sua orientação. Sentado em frente ao leite e aos grandes pedaços de carne de porco que nos foram servidos, fiz um anúncio aberto. Agora vamos. Ir para onde? Aos tesouros dos gigantes. Sei que não é nada para se orgulhar, mas na nossa última iteração, estávamos vivendo como ladrões, porque Park Siu, o jogador, tinha uma ferramenta poderosa chamada inventário. Sempre que havia um tesouro, tudo o que precisávamos fazer era colocá-lo no inventário e ninguém conseguia encontrá-lo. Portanto, tornou-se comum escondermos coisas aparentemente caras no inventário e fingir que nada aconteceu. Mas eu só ajudei um pouquinho. No jogo, elas eram apenas imagens de fundo, então era impossível tirá-las, mas no mundo real, tudo o que tínhamos que fazer era pegar os tesouros um por um, não? Tenho certeza de que muitos jogadores viram aqueles pichês de tesouros incríveis durante a campanha e pensaram, uau, como seria legal poder pegar alguns desses para mim. De qualquer forma, por causa disso, adquirimos o hábito de procurar tesouros primeiro sempre que chegávamos ao estágio do chefe, cabanas ou qualquer outro lugar. À noite, 30 minutos depois de começar minha busca pela Sala dos Tesouros com Alicia,
Com Lunia e eu ficando para trás só por precaução, chegamos a um grande salão que certamente continha um monte de tesouros. Senhor Corin, por que você é tão bom nisso? Claro que é por experiência. É a sua primeira vez no castelo de um gigante. E mesmo assim você encontra o depósito com algumas suposições. Você deve ter feito isso muitas vezes. W. Espera um segundo. Você está duvidando de mim agora. M. Minhas mãos estão limpas, ok? Pelo menos nesta iteração, eles estavam muito limpos. Espera aí, Sr. Corin. Em Mortanlock. E os bandidos do Mandrágora? O senhor talvez seja muito experiente. Os olhos dela estavam muito frios quando disse isso. B. Mas, na maioria das vezes, tesouros e depósitos são muito fáceis de encontrar. Você só precisa fazer isso algumas vezes para pegar o jeito. Isso não é importante, então vamos deixar isso de lado. E procurar o Sol primeiro. Certo. A propósito, não tem absolutamente ninguém aqui. Eu sei direito. Foi ótimo termos localizado a Sala dos Tesouros, mas o estranho é que não havia um único gigante protegendo os tesouros. Será que eles nem sequer tinham guardas? Apesar da nossa dúvida, entramos no grande salão de tesouros. Grande não era o suficiente para descrever o quão enorme ele era. Certa vez, assisti um filme de fantasia sobre o ninho de um dragão repleto de tesouros de ouro e prata que haviam sido roubados dos anões. A sala do tesouro dos gigantes era tão gigantesca e extraordinária que me lembrou aquela que vi naquele filme. Como vamos encontrar o sol daqui? Deveria parecer uma espada, então. Dentro da sala havia um monte de espadas e outros tesouros. Eu já conseguia ver mais de 100 espadas. Eles são pequenos demais para serem usados por gigantes. Além disso, elas têm tantas joias presas que são praticamente inúteis. Havia literalmente uma montanha de tesouros dentro da sala do tesouro. Havia tantos deles que era impossível dizer qual era valioso e qual não era. O mais estranho era que havia um monte de ovos de ouro rolando pela sala como lixo. Mesmo se eu estivesse aqui com o idiota do Sr. Park, ele não conseguiria pegar 1/1000 do que estava ali por causa do limite de peso do seu inventário. Eu estava me perguntando por que não havia nenhum guarda, mas acho que faz um pouco de sentido, disse Alicia. Parecia que eles tinham certeza de que seria impossível encontrar o sol naquela gigantesca pilha de ouro e obtê-lo não seria tão fácil como em certos filmes. Não é como se pudéssemos ir perguntar a eles também. Foi quando estávamos no meio da busca por Claion Solais. Cacarejar. Cacarejar, cacarejar. Por algum motivo, havia uma galinha vagando pela sala. Uma galinha. Os gigantes têm granjas de galinhas ou algo assim. Mas aquele parece pequeno demais para gigantes comerem. Tesouros estavam espalhados como lixo no mesmo cômodo que uma galinha. Era difícil entender por quê. Por enquanto, ignoramos a galinha e continuamos nossa busca. Depois de passar um tempo procurando o sol, estávamos prestes a voltar para a entrada, mas ele já estava lá. Kung! 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 Os passos de um gigante ecoaram perto da entrada da sala do tesouro. Esconda-se. Onde? O melhor lugar para se esconder em um lugar cheio de tesouros. Venha o que? What? Agarrando-a pela mão, vasculhei os tesouros e nos joguei na grande pilha. Tesouros caíram sobre nós e criaram uma cortina para nos escondermos atrás. Havia uma pequena abertura na pilha de tesouros onde estávamos escondidos. Naturalmente, espiamos pela abertura para fora e, cacarejar, cacarejar. O que encontramos foi a mesma galinha inclinando a cabeça enquanto olhava para nós. Aquele bastardo. SHH. Fique quieto, Sr. Corin. Por favor, não chore para nós. E por favor, passe por nós, Senhor Gigante. Apesar de nossas orações fervorosas, nossa esperança foi esmagada pelos passos altos e rápidos do gigante. Oh, meu bebezinho fofo. Aqui está você. O gigante de 7 metros de altura pisoteou os tesouros com os pés enquanto estendia a mão para pegar a galinha. Por uma fração de segundo, nossos olhos estavam no mesmo nível dos do gigante. Engula. Até mesmo um gole soou tão alto quanto um raio. Felizmente, o gigante não percebeu que estávamos ali. Minha galinha fofa. O gigante acariciou a cabeça da galinha como se ela fosse seu animal de estimação favorito. Foi então. Pop. A galinha botou um ovo com um sonoro pip-hop na palma enorme do gigante. O surpreendente não foi o ato em si, mas o ovo. O que
O que saiu foi um ovo de ouro que brilhava tanto que parecia a materialização da palavra brilho. Isso mesmo, aquela galinha era uma galinha que bota ovos de ouro. Y, você nem é um ganso. O que você quer dizer? N, não. Não é nada. Uma galinha que põe ovos de ouro. Não me diga que todos os ovos de ouro aqui são. Eles são todos da bunda daquele carinha. Essa é uma maneira um tanto grosseira de dizer isso. Roubar aquela galinha provavelmente foi o suficiente para que você vivesse sem se preocupar com dinheiro a vida toda. Devemos aceitar. Acorde, Sr. Corin. O que o senhor vai fazer se ele começar a chorar? Ponto certo. Foi uma pena, mas decidi me conter enquanto o gigante começava a se afastar com o frango na mão. Foi por pouco. Nós dois soltamos um suspiro de alívio. Sua respiração tocou meus lábios e os meus devem ter feito o mesmo. Nós dois levantamos os olhos e nos entreolhamos. Enterrado em uma pilha de tesouros, de alguma forma me fez lembrar do que aconteceu naquela noite. Cunhado. A irmã não vai voltar para casa esta noite. Sob o céu iluminado pela lua, lembrei-me da garota com um brilho azul sensual nos olhos dizendo isso depois de me empurrar na cama. Ela tinha um olhar muito sedutor que deslizou pelo meu corpo, algo que eu nunca tinha visto antes em Alicia. Por que foi que, de repente eu estava me lembrando das coisas que aconteceram naquela noite? Ah, Alicia. O que é? Quando você chegou aqui pela primeira vez, que ilusão você viu? Dentro da pilha de tesouros, um leve rubor apareceu em suas bochechas. O de onde veio isso? Tipo. Eu simplesmente fiquei curioso. Eu preferiria não dizer isso. Mas por quê? Você viu algo constrangedor. O que quer que você diga, é um não. Eu não direi, mesmo que seja para o senhor, Sr. Corin. Bem, tudo bem então. O quarto ficou em silêncio novamente. Um leve cheiro de suor começava a subir quando Alicia quebrou o silêncio. Sr. Corin. Sim. O que você acha da irmã? Dona Lunia? Bem. Ela é uma ótima pessoa. Eu gosto dela como pessoa. Lunia era uma pessoa muito honesta, e isso foi algo que percebi lá atrás, quando lutamos juntas na última iteração. Mesmo observando a natureza complexa de seu relacionamento com Alicia, era possível ver o quão íntegra ela era. Como? Ela é uma boa pessoa, né? Ela é competente, gentil e bonita. Tenho certeza de que ela não será odiada por nenhum cara. É assim mesmo. Por algum motivo, Alicia ficou mal-humorada. Ela costumava gostar de ouvir elogios sobre a irmã. O que havia de errado com ela de repente? Eu vejo. Sem saber a razão por trás daquele último murmúrio, logo escapamos da pilha de tesouros. Andando ao redor do castelo com a lua circular no céu noturno, nos deparamos com alguns gigantes e, toda vez, dávamos a desculpa de que estávamos passeando. Não havia um único sinal de cautela em seus olhos, como se tudo o que tentássemos fazer não tivesse sentido. Depois de amanhã é o eclipse solar. Não é ruim? Sim. Acaba em 2 horas, certo? Talvez possamos tentar procurá-lo então. Mas, até lá, Sky receberia o sol seguindo os procedimentos corretos. Era impossível atacá-lo. Embora fosse uma história diferente para Doomskite, ainda estávamos sob as restrições do Geas. Tivemos que usar esse feitiço para impedir que a maior ameaça entrasse na luta, que era Doomhoeks, mas por causa dessa promessa, não conseguimos atacá-los na parte de trás da cabeça de forma aberta. Vamos pensar nisso por enquanto. Os Geas disse que o Clion Solar só poderia ser adquirido durante o eclipse solar. Por que você acha que é esse o caso? Ele disse que o poder do Sol fica mais fraco, certo? Sim. Mesmo não sendo igual ao Sol de verdade, ele contém o poder do Sol, e é por isso que é impossível até mesmo tocá-lo. Então, isso só é possível durante o eclipse solar, porque esse é o período mágico em que o Sol perde mais energia. Semelhante à história de Nasrea. Um eclipse solar pode ser um evento astronômico simples, mas neste mundo, um eclipse solar tem o poder de realizar um fenômeno mágico junto com um eclipse lunar. Mas isso significa que o Clion Solaris deve estar em um local exposto à luz solar para absorvê-la. Nesse sentido, a Sala do Tesouro com todas as laterais muradas seria. Lembrando que o teto da Sala do Tesouro estava aberto, Alicia fechou a boca. Então talvez tenhamos que ir lá durante o dia. Talvez. Alguma coisa não estava certa. Porque ninguém estava guardando a Sala do Tesouro. Seria porque eles estavam protegendo o Sol por muito tempo que acharam incômodo alocar guardas lá? Não.
Foi uma má ideia olhar dessa perspectiva. É porque os gigantes nem precisam proteger a sala. Abordar a partir dessa perspectiva me permitiu pensar em alguns outros possíveis locais para o Sol ficar escondido. E o telhado do castelo? Não, ficaria aberto demais. E a praça do castelo do gigante? Não, seria perto demais. Considerando que era um tesouro tão poderoso que era preciso esperar até o eclipse solar para sequer tocá-lo, era difícil imaginar que o colocariam em um lugar tão próximo de suas vidas cotidianas. Se ao menos tivéssemos uma pequena pista. Com o tempo, fiquei cada vez mais ansioso. Havia um último recurso em mente, mas era um método muito extremo que precisava ser mantido sob controle até o fim. Por enquanto, decidi voltar para o nosso quarto para outra sessão de planejamento, mas foi naquela hora. Sr. Corin, não tenho certeza se isso pode ser considerado uma pista, mas... HNN? Levantei a cabeça em resposta às palavras de Alicia. Seu rosto brilhava intensamente sob a lua cheia. O que foi? Você encontrou alguma pista? Na verdade, isso já está pesando na minha mente há algum tempo. Ela sussurrou depois de cuidadosamente aproximar seu rosto dos meus ouvidos. Traço. Puta merda. Aquele certamente era um lugar incrível para esconder o sol. Um lugar constantemente exposto à luz solar durante o dia, mas inacessível à noite. Ao mesmo tempo, se estivesse lá, o Claion Solar certamente perderia sua energia durante o eclipse solar. Mas se realmente fosse aquele lugar. Hoje é lua nova. Acima das nuvens havia algo em forma de lua cheia. Era ali que convidados indesejados jamais conseguiriam chegar. O sol, Claion Solaris, estava pendurado acima da ilha flutuante na forma da lua. Ikilei Player of the Academy capítulo 101, Sol, Claion Solaris, 9. Claion Solaris estava sob o disfarce de uma lua. Minha mente ficou em branco por um segundo depois de formular essa hipótese. 1. Sol durante o dia. E lua durante a noite. Lunia e Yuel pareciam tão confusos quanto eu depois de ouvir nossas especulações. Eu presumo que não seja tão distante quanto o Sol ou a Lua. Chegar tão longe seria impossível, em primeiro lugar, então não há motivo para se preocupar com essa possibilidade. Provavelmente existe uma barreira mágica ao redor de toda a ilha flutuante. Para Etivalem manter um feitiço tão enorme para sempre. O próprio Claion Solaris provavelmente está agindo como um catalisador desse feitiço, respondi. Depois de estar neste mundo de fantasia por cerca de 4 anos, não foi difícil chegar a tais especulações. Este era um feitiço grandioso por si só. Era completamente diferente de feitiços destrutivos simples. Existe uma maneira de obtê-lo. Provavelmente, mas vai ser impossível para nós. Todos, exceto Yuel, eram cavaleiros de combate corpo a corpo. Além disso, Yuel também não conseguiria usar muito do seu potencial em um lugar como aquele, sem florestas por perto. O eclipse solar ocorrerá em 2 dias. Vamos pensar em um método até lá. Claro. Provavelmente há algumas opções que não abordamos. Era cedo demais para desistir. Tentamos procurar opções, mas algo grave aconteceu na tarde do dia seguinte. Lunia cortou um dos braços de um gigante. Quack! Um grito ecoou pela ilha. Nós, que estávamos vasculhando o castelo dos gigantes, corremos imediatamente para a fonte daquele som. TCH. Quando chegamos lá, encontramos dezenas de gigantes parados em um círculo, e no centro de todos eles estava Irmã. Lunia estava de pé, alta e orgulhosa, enquanto pisoteava um gigante enorme que era pelo menos 3 vezes maior que ela. Humano. Como ousa? Nós vamos matar você. Não vou impedi-lo se você quiser morrer. Mesmo diante de dezenas de gigantes, Lunia não se intimidou nem um pouco. Rapidamente, abri caminho entre os gigantes. Espere, espere. Vamos confirmar o que aconteceu antes de fazer qualquer coisa. Quando perguntei a ela, o que está acontecendo? Ela começou a explicar a situação com um tom de voz calmo. Aquela coisa tentou me comer. Ele disse que qualquer um, exceto o druida, seria comido, então eu dei algo para ele comer. Aquilo parecia ser o braço do gigante. Foi um ato de autodefesa, não importa como você o visse, mas... Humanos insolentes. Como ousam fazer isso no nosso castelo? Nós vamos ferver você vivo. Os gigantes gananciosos não se importavam nem um pouco com isso. Foi por causa dessa selvageria que eles estavam praticamente aprisionados naquela ilha flutuante. Cada um dos gigantes estava no nível de um chefe intermediário e, no mínimo, semi-grau 1.
Lutar contra dezenas desses gigantes de frente era o mesmo que pedir a morte. Esperem. Por favor, me escutem por um segundo, irmãos. Calhe a sua. Nosso mestre, o Sr. Dunskite, virá aqui com um monte de presentes para você. Milhares de cobras e centenas de sapos. HNN? Cobras? Sapos. Alguns pareceram intrigados com o que era aquilo, enquanto outros ficaram intrigados. De qualquer forma, consegui chamar a atenção deles. O Sr. Dunskite está mais do que ciente do trabalho duro que vocês tiveram. Ele vai trazer tantas cobras e sapos que vocês vão conseguir encher a barriga para sempre. Contanto que você mostre sua benevolência e misericórdia para conosco, nosso mestre certamente lhe fornecerá carne infinita. O resto depende de você, Dunskite. Boa sorte. Depois da minha constante divagação sobre pactos vazios, todos os gigantes se convenceram e recuaram, inclusive aquele cujo braço foi decepado. Eles não eram muito inteligentes para começar, mas ainda assim era surpreendente o quão tolos eram em acreditar em tudo o que eu dizia. Senhorita Alonia, vamos voltar por enquanto. Desculpe por causar confusão. Não, foi graças a você que percebemos que temos que estar sempre em guarda. Paramos de procurar durante o dia e decidimos nos mover apenas à noite. Esses filhos da puta. Eu sabia. Dentro do castelo, havia uma grande sala de jantar, grande o suficiente para acomodar os gigantes. Havia vários vestígios de civilização na forma de móveis e utensílios de cozinha trazidos pelos druidas quando o castelo foi construído. Entretanto, para os gigantes selvagens e ferozes, a sala de jantar não era nada mais que uma grande sala de conferências onde 50 deles podiam se reunir para conversar. Chefe. Sabe aquele que vem para roubar o sol? Certo, certo. Dunsukile aqui. Aquele cara. O amiguinho dele disse que vai trazer cobras e sapos, certo? O suficiente para a gente comer para sempre. Sim, sim. Então, vamos atacar aquele cara. Deve ter ainda mais carne na casa dele, né? Sim, sim. Infelizmente, os gigantes desconheciam o conceito de comércio. Embora houvesse tantos tesouros dentro do castelo que eles poderiam monopolizar toda a carne e as colheitas do reino, eles simplesmente não conheciam o conceito de doar o que tinham para receber algo em troca. O processo de pensamento deles era completamente diferente do de um humano. Mas esse é alguém enviado por os guias. Quando ele tomar o sol, isso significará o fim do comando que nos foi dado por nosso antepassado, Searban, certo? Searban nos disse para dar o sol a quem trouxesse os frutos da sorveira vermelha. Sim. Ouvi isso do avô do meu avô. Isso não significa que estamos livres depois de entregarmos o sol? Nós somos. Vamos descer até a terra e comer todos os humanos. Vai ficar tudo bem, desde que não comamos os druidas. Mas como descemos? Lá está a árvore em que eles subiam. Que tal descermos usando essa árvore? Vamos lá. Vamos lá. Certo, certo. Vamos nos alimentar de todos os humanos. Roubar toda a carne do Sukile aqui. Os gigantes gritaram alto, todos ao mesmo tempo. Estavam animados com a ideia de que ganhariam a liberdade após cumprirem a responsabilidade gravada em seus corpos pelo sangue de Searban. Para ser exato, eles estavam mais animados pelo prazer futuro do que pela liberdade. No final, não conseguimos encontrar nenhuma maneira de nos aproximarmos do Sol. Mesmo que ele não estivesse tão distante quanto o Sol real, ainda estava incrivelmente distante de nós. A conclusão a que chegamos foi que não podemos obter claiões solares. Alicia, você está pronta? Sim, eu sou. No entanto, isso não significa que não fizemos nada nos últimos dias. Escondidos ao lado dos gigantes, descobrimos quais eram seus tesouros mais queridos. Um deles era a galinha dos ovos de ouro que vi com Alicia durante a noite, e o outro era uma harpa que toca sozinha. É muito interessante. Esses eram os dois tesouros mais queridos dos gigantes, a galinha que põe ovos de ouro e uma harpa que toca sozinha. Caralho. E agora, esses tesouros estavam nas mãos de Alicia e eu. Por que eles estavam aqui? Você pode perguntar. Claro, é porque nós roubamos. Como vai, Yuel? Você recebeu algum relatório dos espíritos? Sim. E o sol? Nós viramos nossos olhos para o céu ao mesmo tempo. A sombra se projetava lentamente sobre o Claion Solaris, que estava disfarçado de sol. Com o início do eclipse solar, o Claion Solaris também começou a ser coberto por sombras. Ótimo. Tudo está indo exatamente como previmos. Valeu a pena pagar os astrônomos.
O eclipse solar total no leste foi um evento bastante famoso na última iteração. Aparentemente, foi a primeira vez em 99 anos que a Lua cobriu completamente o Sol por 2 horas. Assim que derrotei Fermat e obtive notícias sobre Findias, entrei em contato com os astrônomos da cidade por meio de Renia, da Guilda de Inteligência, para descobrir o momento do eclipse solar. Originalmente, Nunnorix e Dunsky deveriam adquirir Clayons solares pelo processo legítimo, mas aqui, minha estratégia era destruir seus planos. Vamos começar. Eu ouvi falar do plano, mas parece que meu noivo é inteligente de maneiras nada ortodoxas. Vou considerar isso um elogio. Yuel ficou para trás, enquanto as irmãs Arden e eu saímos orgulhosamente do castelo, com a galinha que põe ovos de ouro e a harpa que toca sozinha em nossas mãos. Respire fundo ladrão. Era a hora do grande retorno de Immortan-Lorque. Dunsky e Dunnorix conseguiram chegar à ilha flutuante conforme planejado. Foi uma pena que eles chegaram 2 dias depois do grupo de Corin, mas, ao contrário deles, tinham os frutos vermelhos da sorveira. Estavam em uma vantagem esmagadora em relação a Corin, que não havia passado pelo processo adequado. E, grande. Diante da aparência imponente do castelo dos gigantes, Skyte pulou como uma criança. HMM. Murmurou Dunnorix. Era a primeira vez que ele vinha àquela ilha flutuante. Embora ele já tivesse estado em Murias antes para adquirir o caldeirão mágico, aquele lugar era completamente diferente da ilha flutuante de Findias. Este lugar, que foi criado pelos titãs celestiais e pelos druidas, era o esconderijo dos tesouros dos Danans e era inacessível sem seguir os passos corretos. Haverá um amigo como Serban aqui? Não vai ter nenhum deles aqui. É pequeno demais para titãs celestiais residirem. Até mesmo o magnífico castelo na frente deles provavelmente não passava de um castelo de brinquedo para os titãs celestiais, todos com mais de dezenas de metros de altura. Kugung. Quang, pequenos. NNN? Por algum motivo, o castelo parecia estar em alvoroço. Foi então que os homens de túnica ao lado de Dunsky se surpreenderam com todo o barulho que acontecia lá dentro. Rangido. Os portões do castelo foram abertos, mas o que saiu não foram gigantes. Homem de Vime. Uma enorme boneca de madeira, com 14 metros de altura, surgiu de repente de trás dos portões. Era o gigante da floresta, que só poderia ser criado com as habilidades secretas de um sábio druida. Então, por que tal coisa estava abrindo os portões do castelo do gigante? Oh! Você finalmente chegou, meu mestre. Alguém saiu correndo do castelo com um sorriso largo no rosto. Era o garoto com uma expressão selvagem no rosto, Corin Lok. Meu mestre. Meu magnífico senhor. Fiz tudo o que nos ordenaste. NNN? Aquela maneira excessivamente educada de falar fez Skyte piscar os olhos, em dúvida. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Mestre Skyte. Sua fiel serva, Alicia, fez o que o senhor nos ordenou. Não foi apenas Corin Lok, Alicia, Lunia e Yuel correram para fora do castelo antes de se ajoelharem repentinamente diante de Dunsky. Em suas mãos havia uma galinha batendo as asas. Amiguinhos. O que está acontecendo? Aqui está, senhor. Corin e Alicia entregaram os itens imediatamente. Dunsky, que de repente foi obrigado a carregar uma galinha e uma harpa, ainda estava confuso com tudo o que lhe acontecia. Não me diga. Dunnorix foi o primeiro a perceber o que estava acontecendo, mas já era tarde demais. Bum! Uma das mãos do gigante perfurou o peito do homem de palha que abriu os portões do castelo. Por ser feito com pura humana e sem sacrifício, o gigante de madeira foi facilmente derrotado. Esses malditos ladrões! Como ousam roubar nossos tesouros? Nós vamos esmagar você! Depois de correrem pelo castelo atrás dos ladrões, o que os gigantes encontraram foi 2 ladrões ajoelhados na frente daquele que parecia ser o chefe com os tesouros roubados nas mãos. Poderoso Skyte! Nosso único herói! Roubamos os tesouros dos gigantes tolos, como você ordenou. Eu? Quando foi que eu fiz isso? Agora, vamos matar esses gigantes juntos. Seus humanos malditos! Os gigantes despejaram sua ira contra os humanos, mais especificamente, contra Dunsky, que era o mestre daqueles ladrões. Grandes amigos. Acho que pode haver um mal-entendido, Quang. Sem esperar que Dunsky se explicasse, um dos gigantes o atacou com seu enorme machado. Rachadura. Skyte foi cortado ao meio em um instante,
Mas isso não apagou a fúria ardente dos gigantes. Matem todos os humanos. Comam todos eles vivos. A fúria dos gigantes então se voltou contra os homens de túnica que haviam vindo atrás de Skyt. Sendo aquelas enormes bestas demoníacas, de grau semi-1 ou superior, se lançaram sobre eles. Quack. Socorro. Não me coma. Por favor, não. Os homens de túnica foram massacrados unilateralmente. Foi quando os gigantes limpavam as entranhas com os lábios após triturarem os corpos dos humanos. Um dos gigantes se contorceu como se estivesse se sentindo mal, mas isso era só o começo. Milhares de cobras saíram simultaneamente das bocas, olhos e narinas dos gigantes. Ao verem aquelas cobras se contorcendo em cima dos cadáveres dos gigantes caídos, os demais gigantes ficaram furiosos. Esses humanos estão usando magia negra. Matem-nos. Matem todos. Os gigantes então começaram uma luta contra milhares. Ou melhor, dezenas de milhares de cobras. Por trás daquela luta feia, Dunnorix encarou Corin, cujos lábios se curvavam em um sorriso malicioso. Seu desgraçado. Ué! O principal culpado por trás desse conjunto tortuoso de planos olhou despreocupadamente para Dunnorix, que não podia atacá-lo por causa das restrições de Geas, e casualmente repassou sua estratégia maligna. Ninguém pode me impedir. Seja você, Dunskyte ou até mesmo Veltazar. Ninguém. Se eu não puder tomar Coprulu, quer dizer, Claion Solaz para mim, então eu a transformarei em cinzas. Uau! Senhor Corin, acho que parecemos mais vilões. Nós fazemos. Deixando para trás Dunskyte e seu grupo, que ainda lutavam contra os gigantes, Corin e sua tripulação imediatamente começaram a correr em direção ao carvalho. Deixe-os lutar entre si. Seria ainda melhor se todos morressem no processo. Você não tem vergonha, Corin? Não há nada de vergonhoso sob o nome de Immortanlurk. E o que é esse Immortanlurk? Não se preocupe com isso, irmã. Covarde, dissimulado, astuto, mas orgulhoso. Essa era a descrição perfeita de Immortanlurk. Tio. Parece que há muitas coisas sobre meu noivo com as quais preciso me comprometer. Não posso deixar de lamentar esse fato. A propósito, Sr. Corin. Não seria ruim se eles subjugassem os gigantes e obtivessem o sol? Não importa. Desculpe. Quando chegarmos ao chão, vou cortar todas as árvores. Uau! Maligno e covarde. Parecia que Corin não estava interessado na abordagem ortodoxa e correta em primeiro lugar. A história é escrita apenas pelos vencedores. Guiaia. Por favor, pare com essa risada estranha. De qualquer forma, o plano foi um sucesso. Adquirir Claion Solaz teria sido o melhor, mas exilar 2 súditos do rei na ilha flutuante para sempre foi um benefício incrível, independentemente disso. De acordo com seu primeiro plano, Corin começou a procurar os galhos do carvalho que ele e seu grupo usavam para subir até as nuvens. E ali havia alguns outros galhos próximos, que pareciam ser os galhos da árvore em que Skyt e seu grupo costumavam subir. No entanto, isso não importava, pois o plano era cortar as 2 árvores imediatamente após a queda. Espere. Foi então que Lunia parou. Os outros 3 pararam junto com ela, mas foi Luel quem primeiro percebeu o porquê. Homem de Vime. Ao lado dos galhos do carvalho estava um grande homem de Vime, com mais de 20 metros de altura, olhando para eles. Eles subiram usando um Wickerman. Isso não pode ser. A suposição de Lunia foi refutada por Well, o druida. Essencialmente, um homem de palha era uma habilidade oculta que fazia um boneco de madeira se mover usando um sacrifício em chamas como combustível. Um homem de palha invocado apenas com mana não deveria durar mais de 1 minuto. Mesmo que fosse Dunnorix, teria sido impossível para ele subir até aqui do chão em um Wickerman. E mesmo que estivessem tentando usar um sacrifício, encontrar um que lhes permitisse subir até o chão deveria ser impossível. Desviar. Foi então. Seus instintos de sobrevivência, incrivelmente ameaçados, tentaram forçá-los a mover seus corpos, mas antes que pudessem reagir, uma besta demoníaca carregando 2 espadas, um espadachim com olhos roxos os atacou pela frente. Espada. Demônio. Tchá! Um rugido diabólico ecoou pela ilha flutuante. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.